Agora nós vamos falar sobre os melancólicos, o temperamento melancólico. Eles precisam de um empurrãozinho, eles precisam ser colocados à prova para eles funcionarem, certo? O melancólico, ele é o temperamento que se equivale na simbólica com a terra. Como é a terra? É fria e seca. Então o melancólico, ele tem uma lentidão para reagir às coisas que impactam ele no mundo, só que essa impressão ela fica introjetada e cristaliza, dura para sempre. Então eles são assim muito marcados por tudo que acontece, e por eles serem muito introspectivos, ele tem esse mundo interior muito rico. Se deixar, ele fica ali dentro dele, introspectivo, analisando e tudo mais. Com isso, eles são pessoas super sensíveis, eles são empáticos quando eles se voltam para o mundo, porque eles têm uma sensibilidade de enxergar a dor do outro, a não ser que eles estejam tão dentro deles próprios que aí eles só enxergam a própria dor, né? Mas eles são pessoas que, então, são dóceis assim no lidar, porque eles não reagem imediatamente, então eles não são pessoas que brigam de uma forma por tudo. Eles podem implodir e talvez uma hora isso fique tão grande dentro deles, porque eles vão guardando, que eles podem brigar, né? Extravasar, serem agressivos. Mas aí também isso vai ser mais com as pessoas de casa, não vai ser com um estranho, por exemplo, né? Mas são pessoas que gostam de ordem, gostam de disciplina. Isso é uma coisa que você vai falar depois que pode ajudar muito, né? Eles gostam então dessa vida mais ordenada, sem muitas surpresas, porque eles precisam dessa ordem, porque eles são assim muito perfeccionistas, né? Isso até fazem eles sofrer. Eu acho que, puxando isso que você falou, então, pra gente relacionar com o tipo de comer desse temperamento, né? Então, como eles são voltados pra dentro, eles analisam muito, eles vão analisar o alimento, né? Então, eles analisam, às vezes ali eles sentam, eles comem. Onde eles erram em racionalizar se aquilo é bom ou se é ruim? Às vezes na quantidade daquilo, ou às vezes por eles gostarem sempre da rotina, eles comem sempre aquilo para ficar mais fácil, para eles ficarem pensando em outra coisa, vamos colocar assim. Sim. Às vezes eles não querem, eles não sentem a necessidade de comer coisas diferentes, mas às vezes porque não sabe. Sim. Não sabe que comer mais proteína, comer mais nutrientes vindo de outra, eles precisam entender disso, eles têm a facilidade de entender isso, eles gostam disso, e aí estabelecer a quantidade. Então o comer consciente, cognitivo, é característico desse temperamento, e como você disse, eles às vezes olham muito, eles ficam muito introspectivos, eles são muito marcados por as coisas qualquer coisa que aconteça na vida deles, e eles podem desenvolver um comer emocional, sim, e um comer que é considerado às vezes em excesso para suprir aquela emoção que está grande lá dentro, mas que ele não consegue verbalizar. Sim. Então também ultrapassa na quantidade. Sim. É muito comum, pode acontecer, né? As crianças que, por exemplo, os pais forçavam um alimento, obrigavam eles a comer algum alimento, ou eram muito duros para que eles comessem tudo. São pessoas, os melancólicos, que vão ser impactados de uma forma muito séria com isso na infância. Então eu acho que deve existir uma tendência para desenvolver alguns transtornos alimentares, né, Mari? Futuros na vida adulta, de não gostar de jeito nenhum de experimentar novos alimentos. Isso. Como eles são muito rígidos, eu acho que é um padrão assim de comer sempre as mesmas coisas, não gostar de comida diferente, né? E que a gente pode enxergar como uma boa estratégia, um plano alimentar. Esse paciente, ele se beneficia de um cardápio onde ele inclua coisas que ele gosta, né? A gente fazendo um ajuste da quantidade, e onde ele também seja desafiado a colocar um outro alimento que ele não gosta ali. Ele tem que ser, a gente tem que colocar um pequeno desafio para que ele mude, aí ele estabelece aquilo e coloca aquilo dentro da rotina dele, aí a gente coloca um outro pequeno desafio. Então, metas baixas, assim, pequenas, curtas, mas até ele conseguir colocar e entender que aquilo pode fazer parte da rotina dele e entrar. Então a gente vai entrando com hábitos devagarzinho. Esse se beneficia de um nutricionista, por exemplo, de início, né? Legal. De um plano alimentar certinho, mas tem que ter coisas que ele gosta, para que ele persista. Certo. Só que ele tem que ser empurrado. Ele tem que ser sempre, então ele precisa ir no médico sempre. Sim. Né? Só dele ir, o médico já vai, a gente consegue estimular, mostrar o benefício daquilo, incluir a parte biológica nisso tudo. Então, olha como você melhorou. Olha seus exames como estão melhores. Olha como a sua circunferência abdominal reduziu. Olha como você está dormindo melhor, né? Oxigenando melhor. E em relação ao exercício, o que você acha? Eu acho que o exercício para o melancólico não pode ser muito vigoroso. Não pode ser muito vigoroso, senão afasta.
tem que ser um exercício que demande alguma energia. Como a gente falou, em algum momento ele tem que se desafiar. Por quê? Como ele é muito perfeccionista, porque ele é muito analítico, ele vai ficar sempre buscando as condições ideais para começar o exercício, para começar o plano alimentar, para ir no médico. Então alguém vai ter que dar esse empurrão nele. Mas não adianta você colocar um melancólico numa academia que ele tenha que perder, tipo um crossfit. Ele não vai voltar de jeito nenhum. É melhor começar com algo mais leve, mas que desenvolva também uma certa força. Então, por exemplo, uma musculação é um bom exercício. Porque ele vai começar a progredir, né? E vai começar também a se desafiar, a pegar mais peso. E aí, cargas maiores. O interessante é, a musculação, às vezes, com alguém que esteja em cima, é interessante. Porque se ele for sozinho, às vezes também ele entra na rotina daquela musculação e fica. E também não evolui. Não trabalha a força que ele precisa para ele se movimentar, né? Para ele sair do lugar. E depois que eles começam, eles têm essa tendência à ordem, né? Então, a rotina. Então, é muito possível que eles vão. Por exemplo, que eles continuem, né? A manutenção do peso é mais fácil nesse tipo de perfil de paciente. Com certeza. Eu acho que o início do emagrecimento é mais difícil. Porque eles também se desanimam fácil. Então, por exemplo, se ele, na cabeça dele, ele analisou e ele acha que ele ia emagrecer tantos quilos, aí chega na consulta e ele não emagreceu, ele pode desanimar. Então, assim, ele tem que sempre focar, como você disse, no que ficou bom. Mas a sua circunferência abdominal já diminuiu, você já tá dormindo melhor, olha como sua disposição no dia a dia tá melhor. Você tem que ir mostrando sempre as conquistas dele, porque senão ele vai ficar, não vou conseguir mais, já vou parar, porque eu não sirvo pra isso e tal, né? Não vai dar certo, se desanimar. E, na verdade, não. Como eles são pessoas muito determinadas no sentido de fiéis àqueles propósitos que eles entendem como importantes, eles deslancham. O importante, como eles gostam desse perfil analítico, eles têm esse perfil analítico, eles gostam de... É importante um médico, um educador físico, um nutricionista que expliquem. Eles gostam de entender o que está acontecendo. Da cognição, da consciência. Então, esse paciente se beneficia, por exemplo, do comer, a gente fala, foca a sua atenção total no que você está comendo. O que você está comendo? Aquele alimento é rico em quê? Vai te fazer bem em quê? E ele vai racionalizar que se ele comer isso, ele está se sentindo melhor, ele está melhor nutrido, ele sente isso, a capacidade dele sentir é melhor, né? Perfeito. Tipo, é mais fácil dele sentir. E como eles conseguem, eles analisam muito e verbalizam pouco, é um paciente que vai se beneficiar da escrita, né? De fazer um diário alimentar, uma reflexão no final do dia do que ele comeu, né? Então, assim, será que eu comi algo que foi bom pra mim, bom pro meu corpo? Será que não? Será que eu não comi? E se não foi legal, por exemplo, comeu algo que estava fora da estratégia que ele tinha, que o médico tinha elaborado, o nutricionista pra ele, o porquê? Quais foram? Ele vai adorar fazer um diário alimentar. Exatamente. E vai se beneficiar muito. Porque aí, ele escrevendo, ele enxerga, né? Ele consegue enxergar e é uma forma dele colocar pra fora aquilo que tá dentro dele só ali na análise, e aí ele não vai conseguir agir, porque ele tá analisando ainda lá dentro dele, né? Isso mesmo. Acredito ser uma boa estratégia. Ótimo. Esses são os melancólicos. Compartilhem.